Oi, Antônio aqui e hoje eu vou dar a resposta para uma pergunta que é super comum e super relevante. Mas afinal, o que são agentes de IA? Se você já ouviu falar desse termo, agentes de IA, e se perguntou o que pode ser isso, qual que é a diferença do ChatGPT para esse negócio, eu vou te explicar agora. Então, fica comigo que eu vou te explicar bem facinho de entender o que é um agente de IA e como que ele funciona. Então, vamos lá. A ideia do agente de IA aqui é bem simples. Ele é como se fosse um assistente semi-autônomo, tá? Ou às vezes até autônomo. Como é que ele funciona? Ao invés da gente precisar colocar sempre uma informação para ele realizar uma ação, como por exemplo, quando a gente vai lá no ChatGPT e digita um texto, se a gente quer que ele formate esse texto de um jeito específico, se a gente quer que a saída seja de um jeito específico, se a gente quer que ele haja de uma maneira específica, a gente tem que primeiro digitar um prompt, né, explicando o que ele quer que ele faça, e depois mandar a mensagem para que ele faça aquilo. Tá? No agente funciona da seguinte maneira. A gente tem uma entrada aqui que é o que faz o agente iniciar. Essa entrada, ela sempre vai ter duas mensagens. Ela vai ter a system, ela vai ter a system message e ela vai ter a mensagem do user, que é o usuário. Tá? O que acontece? Essa entrada aqui, ela pode ser dezenas de coisas. Ela pode ser uma data, por exemplo. Então, tipo, ele pode ativar esse agente com uma data aqui. Então, aqui pode ser uma data e ativa o agente pela data. E dentro do agente, a gente vai ter o system, que é o prompt que a gente vai ter dentro do agente. A gente vai deixar ele especificado, por exemplo, eu sou um agente de resumir transcrições. Então eu vou pegar as transcrições, vou resumir assim assado num formato específico e vou enviar essa informação para outro lugar. Tá? Então a gente tem esse sistema que explica o que ele é, quem ele é, o que ele faz. E a gente tem o user, que é a mensagem que o usuário estará enviando. Nesse caso, a mensagem do usuário não precisa necessariamente ser uma mensagem do usuário, não precisa necessariamente ser um chatbot. Essa mensagem pode ser simplesmente um texto salvo dentro dessa IA que seja, resuma essa reunião. E aqui, quando esse trigger iniciar, essa entrada do agente iniciar, ela pode ser um documento que o agente vai receber, ela pode ser um webhook que seria vindo de fora, ela pode ser várias coisas, tá? E isso já é uma das coisas que deixa o agente poderoso. Outra coisa, o agente, ele possui aqui dentro models. O que são os models? Nada mais são do que os modelos de IA que existem no mercado. Então, ele vai poder ser usado como GPT, Gemini, DeepSeek, entre outros. Tá? Isso também é o legal do agente, o que torna ele super personalizável. Esse agente ele pode também ter ou não uma memória, tá? Essa memória é a janela de contexto do teu agente. O que é uma janela de contexto? A janela de contexto é o tamanho dos prompts que ele lembra que foram as entradas do usuário. Tanto o prompt que foi enviado quanto a resposta. Isso é a janela de contexto. Quanto maior a janela de contexto, tá? Imagina que a janela de contexto ela é uma planilha aqui com 1, 2, 3, 4. Tá? Quanto maior for a janela de contexto, maior vai ser o gasto do teu agente. Porque o agente ele funciona por tokens. O que são tokens? É uma quantidade específica de caracteres. Então, geralmente, quando você trabalha com os agentes, eles vão te fazer uma cobrança do uso dele a partir de 1 milhão de tokens. Então, a cada 1 milhão de tokens, ele vai gastar 30 centavos de dólar, 1 dólar, 5 dólares, 15 dólares, depende do modelo que você vai usar. Então, isso é uma coisa relevante para você pensar na hora de usar os modelos. Tá? Esse contexto, como eu mencionei antes, vai ser informação. Então, a informação que eu mando aqui, vamos supor que a primeira seja meu nome é Antônio. Então, ele vai lembrar, o nome desse usuário é Antônio.
E ele vai responder, muito prazer, Antônio, eu sou o fulano, né? Como se fosse um atendente. Eu sou fulano, então ele vai lembrar que meu nome é Antônio e que ele falou que ele é o agente fulano. O que vai acontecer? Na segunda vez que eu mandar a mensagem, vai entrar a mensagem do sistema dentro do agente, que já são os tokens que tu vai estar gastando, então cada caractere conta. A gente vai ter o contexto, explicando para ele o que já foi dito, e por final a gente vai ter a entrada do usuário. Então ele vai fazer isso várias vezes. Então lembre-se bem, quanto maior o contexto, maior o preço que você vai pagar pelos tokens do seu agente. Mas ele não precisa ter memória sempre, porque dependendo da tarefa que ele vai fazer, ele não precisa lembrar o que ele fez antes, ele só precisa fazer aquela tarefa. Então a gente vai agora para o próximo elemento do nosso agente, que é o parser. O que é esse parser aqui? O parser nada mais é do que uma ferramenta que te ajuda a te dar uma saída do teu agente, ou seja, tu pode fazer um formato específico que tu quer que ele solte a informação, tu pode colocar que ele coloque em JSON, que ele coloque em lista, que ele coloque de diversas maneiras a saída, você personaliza a saída. Por que isso é importante? Porque muitas vezes quando o agente te dá uma saída de resposta, ele vai te dar um bloco gigantesco de texto, né? Um monte de texto aqui, um bloco enorme, que seria a resposta dele que ele te trouxe através da tua pergunta ali. Se, por exemplo, eu quero tratar esses dados para colocar ele tipo dentro de uma planilha que eu quero separar o título do subtítulo, da resposta, do resumo, do objetivo. Então, para mim poder separar essas informações, eu tenho que explicar aqui no parser como que eu quero que saia essa informação. Tá? Então, isso é uma informação bem relevante para você que está montando os seus próprios agentes de IA. Aqui no parser é basicamente isso. E agora, por último, a gente vem na nossa ferramenta, tá? Que se chama Tool. Uma ferramenta ela pode fazer uma dezena de coisas. Você pode ligar essas ferramentas com APIs de terceiros. Então, por exemplo, a gente pode colocar dentro da ferramenta um Google Sheets, por exemplo, para ele consultar informações de um CRM, consultar uma lista de e-mails que você vai ter, por exemplo, numa planilha, puxar um HTTP request para enviar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, ou puxar uma informação de um outro fluxo, caso seja no N8N, ou ele pode fazer diversas coisas, executar códigos, isso deixa ele muito poderoso. Então as ferramentas basicamente é o que ele consegue interagir. Tem alguns fatos importantes que eu esqueci de mencionar nesse vídeo, quando eu estava fazendo ele, editando ele, eu esqueci de falar. Um deles é importante é que cada modelo de IA que a gente usa tem uma diferença. Tem modelos que são melhores para algumas coisas e outros modelos que são melhores para outras. A gente nunca vai usar modelos muito caros para fazer coisas triviais e bestas. A gente vai usar sempre os modelos mais baratos para fazer coisas bestas e modelos mais inteligentes para coisas importantes. Como, por exemplo, se a gente precisar mandar um texto bem escrito, bem redigido, a gente vai usar o Sonnet, porque até o momento de gravação desse vídeo, o Sonnet era um dos melhores na parte de criação de texto. Então, ele é o que mais parece um ser humano escrevendo. Também esqueci de mencionar uma coisa muito importante. Se o seu agente tiver na tua aqui uma Vector Database, tá? Ele consegue alucinar menos e consegue trazer mais respostas inteligentes relacionadas ou ao seu negócio ou a informações relevantes que você quer que ele consulte. Como, por exemplo, eu mencionei, né, o contador lá que pega as funções, tá? É só isso que eu queria pontuar aqui, eu não podia esquecer, tá? Uma outra coisa relevante aqui do nosso agente, para que você entenda como o agente autônomo funciona, é que ele não precisa fazer 1 milhão de coisas. Quanto mais específico for o agente para cada ação, melhor é o teu agente. Então eu vou te dar um exemplo de como que esse negócio de agente é super útil para te fazer ganhar tempo. Primeiro, a gente pode ter um agente que ele é como se fosse uma secretária. Ele recebe as informações do usuário e ele tem acesso a outros agentes
que são agentes que estão acima na hierarquia, com outras especialidades, como por exemplo um agente que cria texto, um agente que faz pesquisa, um agente que cria imagem, um agente que cria vídeo, um agente que tem a documentação da empresa para fazer o atendimento, um agente que tenha uma outra parte da documentação da empresa para fazer o suporte, entendeu? Então, a gente consegue ter dezenas de agentes ligados para tomar decisões. A grande sacada desse negócio é a gente conseguir colocar informações para que o agente tome decisões lógicas para os problemas que a gente tem. Então, vamos supor que, por exemplo, a gente tivesse um agente aqui que é a secretária, né? Esse agente secretário aqui, ele tem diversas entradas. Eu posso mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp, ela vai ter acesso ao meu WhatsApp, por exemplo, mandar uma mensagem para ela e mandar ela fazer uma coisa específica. Então, qual que é o meu compromisso para amanhã, por exemplo, um agente de agendamento, que a secretária poderia ter essa informação. Ela vai vir aqui, vai receber essa informação e vai dizer assim, isso aqui é o agendamento, isso aqui eu posso fazer, eu tenho essa ferramenta. Então ela vem, puxa a ferramenta e te entrega a resposta. Se eu quiser, por exemplo, que ela anote um valor gasto, tá? Que isso são exemplos que eu já criei fluxos, eu tenho inclusive no curso explicando exatamente isso. Como que eu faço um agente que coloca dados ali financeiros, ou da minha empresa, ou das minhas compras, dos meus gastos, coloca essa informação e puxa essas informações dentro de uma planilha como essa. Então, ela pode fazer isso, ou ela pode mandar para um agente que seria o contador. Esse agente contador, ele tem toda a documentação das leis da empresa, e ele vai pegar essa informação e vai fazer os impostos baseado no que tu tem para pagar, puxando as informações aqui da tua planilha de gastos e puxando ali os dados que ele vai ter acesso aqui às informações da documentação em vetores, que eu acabei não falando que são, né? Que o agente também ele pode ter vetores, que é um tipo de planilha em 1 milhão de dimensões. É diferente de ser uma planilha assim, que só tem linha e coluna. Ele tem dimensões, então funciona diferente. Eu explico um pouco mais sobre isso também no meu curso, quando eu explico sobre o que são LLMs, como elas funcionam, mas basicamente é isso, tá? Para resumir, esse agente ele consegue tomar dezenas de decisões com outros agentes conectados, né? Isso que a gente faz se torna um enxame de agentes mesmo. E a ideia é fazer o agente tomar decisões e resolver os problemas para a gente que a gente não quer resolver, que são geralmente tarefas chatas, que são coisas repetitivas. Então a gente consegue programar o agente para ser especialista em qualquer coisa. A grande sacada desse negócio é ter diversos especialistas para resolver diversos tipos de problemas diferentes. Então, se você quer montar um agente muito complexo, saiba que ele não vai funcionar direito. Ele precisa de instruções detalhadas, ele não pode fazer 1000 coisas. Então é melhor separar de 1 a 3 tarefas cada agente, para que você consiga ter o melhor resultado aí dos seus agentes, né? E basicamente é essa a explicação sobre o que são agentes de IA. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida você pode mandar aí nos comentários que eu respondo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar um comentário aí abaixo. E também, se você quer aprender mais sobre agentes de IA, como criar agentes de IA, como vender esses agentes de IA, como ter um servidor para ter agentes de IA, você pode clicar no link abaixo e adquirir o meu curso aí nos comentários, que eu ensino passo a passo como é que funciona a criação de agentes de IA, como eles funcionam. Também vai ter suporte da comunidade e acesso a todas as lives que eu faço aqui no canal, que ficam depois gravadas lá no curso, tá bom? É isso, tenha uma ótima semana e um abraço. Blood stain.